Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Nessa live de hoje a gente vai conversar com Augusto Cugnotti, que é um facilitador, anfitrião de conversas que eu tive o prazer e a honra de conhecer quando eu estive em Barcelona, na minha última viagem que eu passei pela Europa. Fui fazer minha cidadania e no meio dessa jornada eu decidi também aproveitar e participar de alguns eventos, conhecer algumas pessoas naquele ambiente e fui participar de um encontro de uma comunidade que eu faço parte há algum tempo, que se chama Art of Hosting. E nesse encontro acabei encontrando o Augusto. Lá a gente se conheceu, então é interessante ir participar de um encontro sobre facilitação lá do outro lado do mundo, na Espanha, e encontrar um brasileiro que está organizando isso e está orquestrando essa história. Então, a minha jornada conhecendo Augusto começou assim. E eu convidei ele para participar dessa conversa, dessa série de conversas conosco. Ele já chegou por aqui, então vou liberar o acesso para ele e assim a gente começa. Tudo bem contigo? E aí, Guilherme, tudo bom? Tudo jóia aqui. Tudo certo. Tá bom. Para quem não sabe, essa é uma conversa intercontinental. O Augusto está na Inglaterra agora e eu estou aqui no É, Brasil, em Floripa. Então a gente se conectando em fusos diferentes. Que horas são aí, Augusto? agora são 5 da tarde, a gente está 4 horas para frente, mas estamos dois perto da costa, então acho que dá para fazer a conexão marítima. Maravilha. Augusto, eu estava contando aqui para a turma antes de tu chegar, como que eu te conheci, quando eu estava na minha viagem lá na Europa, fazendo a minha cidadania, e por essa vontade Uhum, de, uhum, de conhecer um pouco mais do que acontecia lá do nosso velho continente, o que estava acontecendo. E aí que eu fui buscar a comunidade do Art of Hosting, encontrei esse evento na Espanha, em Barcelona, e para uhum, minha surpresa, a primeira pessoa que veio falar comigo foi um brasileiro que estava participando desse grupo, que foi tu. E aí a gente uhum. se conheceu e viveu esse processo lá juntos. E desde então seguimos conectados e nos acompanhando. E eu te convidei para essa conversa. Só para resgatar, essa conversa faz parte de uma série chamada Conversas com o Gui. E isso nasceu muito porque eu sou uma pessoa que eu aprendo a partir de interação. Então, eu sou quase Uhum. um viciado em conversar. Estou sempre chamando as pessoas. Ah, vem aqui, vamos tomar um vinho, vamos tomar um chimarrão. E eu aprendo muito a partir da conversa. E com essa história do digital, veio essa ideia de por que não tentar trazer as conversas que me ensinam tanto Uhum. nesse mundo do presencial para dentro do virtual. E aí nasceu o Conversas com o Gui, e é Legal, essa a pegada do nosso papo de hoje. bem Beleza? legal, bem legal. Sim. E então, para a gente começar, eu queria te convidar para compartilhar como que tu está chegando para essa conversa e quem é o Augusto, para o pessoal te Uhum. conhecer. E aí tu pode contar parte da história que tu acha que tem mais a ver com o nosso momento, com o teu momento agora, e assim a gente começa. Tá, legal. Bom, então vamos lá, bate-papo. Então, oi para você, Gui, para a turma que está aí e vai nos ouvir depois também. Bom, eu sou Augusto, eu trabalho é, já há alguns anos com facilitação. A gente se conheceu, né, como você comentou, no encontro que teve em Barcelona no passado. Eu estou nessa jornada, né, fiz esse trabalho bastante tempo no Brasil, mas morei em alguns lugares já, então vim morar para cá é, em, e já tem mais de 10 anos que eu vim para cá. 10 anos? Mas eu não estou aqui esse tempo todo, não. Eu fiquei 10 anos, eu vim para cá em 2007, eu me mudei para cá, vim estudar e acabei ficando, então eu fiquei 7 anos aqui, né? Então, na verdade, falta faz mais, né? Tem 7 mais 8 anos, 15 anos que eu vim para cá pela primeira vez, eu fiquei Isso 7 8 tudo na anos aqui. Inglaterra ou em outros lugares Não, também? não, não, eu passei, né? Eu passei, os contatos passeios, mas eu fui estudar, fiquei um ano na Suécia, fiquei um tempo em Barcelona, que é onde a gente se conheceu, né? Mas na cidade mesmo, né? Que a gente estava no interior. E depois vim para cá, para a Inglaterra, fiquei alguns anos na Inglaterra e, e nasceu minha filha Catarina, né? Eu tenho dois filhos, Catarina nasceu
E eu voltei para o Brasil, fiquei 7 anos aí, fiquei 7 anos em São Paulo, e depois vim para cá de novo, né? Então, vim para cá trabalhar, vim para cá outra vez por causa da família. E isso foi ano passado. Então, quando a gente se conheceu, eu estava recém-mudado de volta aqui para a Inglaterra, né? É, e, na verdade, um pouco frustrado, porque a gente recebeu, né, na verdade, a Andresa recebeu a proposta da minha esposa para vir para cá trabalhar. Eu vim com a família, tem muita coisa que trabalha ainda, né? Então, eu fico um pouco ali, um pouco aí, um pouco aqui. E estava com muita vontade de chegar aqui em janeiro, fevereiro e poder conectar com as pessoas aqui. Mas, obviamente, eu cheguei no momento de pandemia e acabou que não aconteceu. Então, eu estou nesse lugar igual você, tentando conectar com as pessoas online, mas sentindo falta, né, que eu gosto muito e faço muito, de poder visitar mesmo, bater na porta. Enfim, isso não aconteceu. Então, uma certa frustração nesses 6 meses que era para conectar com a turma daqui, reconectar, né, com muita gente que eu conheço, né, da estada aqui anterior, e isso não aconteceu. Enfim, então, esse é o mais recente, né? Mas eu já morei em vários lugares, tive a oportunidade de trabalhar em vários lugares. Barcelona é um deles, onde a gente se conheceu. E é isso. Inicialmente é isso, né? Pessoalmente, a E, parte pessoal. e dentro dessa tua jornada, Augusto, tu me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que tu é uma das pessoas no Brasil que foi pioneiras dentro desse estudo e dessa prática da facilitação. E quando eu digo pioneiras, são pessoas que começaram há mais tempo, comparadas comigo e com outras pessoas, por exemplo, que estão aí nessa trilha desde dos anos 2000 ou perto disso. Hum. E eu queria saber como que foi essa jornada, da onde que isso começou, como que isso startou na tua vida. Super. Então, bom, pioneirismo varia, né? Porque depende comparado com quem, né? Porque facilitação, Exatamente. claro, facilitação tem muito tempo, né? Então, é, né? E só que são facilitações diferentes também. Então é interessante de ver, né? Tem pessoas, né, que são pioneiras de formas diferentes de facilitação, né? Aquilo que a gente fez junto lá em Barcelona, eu realmente, né? Comparado com as pessoas em geral, mas também com os brasileiros, né? Se pioneiro significa, né, estar conectado há mais tempo, sim, né? Então, para as coisas que têm a ver com Art of Host, tem um tipo de facilitação, né? Você participou, a gente pode falar talvez sobre essas diferenças, né? Mas sobre facilitação em si, tem muita gente que faz facilitação há muitos anos, né? Então, é uma coisa que tem, né, tem décadas de trabalho, e antes de chamar facilitação, as pessoas faziam também, provavelmente com Uhum. outros nomes que eu nem sei dizer quais, né? É, então, tem um tipo de facilitação que talvez sim. E eu entrei nisso muito não sei se foi sem querer, né, mas foi procurando, né, né, o que fazia sentido para mim. Eu estudei engenharia, né, que no final não tinha nada a ver comigo, como profissão, mas eu acabei batendo na porta, nessa de bater na porta, que é o meu estilo. Eu preciso adaptar para esse de bater nas redes sociais, mas né, eu ia bater na porta mesmo, de cara de pau, e perguntava o que as pessoas faziam, né, viajava mesmo, punha a mochila nas costas e batia a porta para descobrir o que você faz, né, o que é isso aí, me conta mais, né. Eu estudava, fiz universidade no interior de São Paulo, mas ia nos encontros em São Paulo, porque é onde tinha, né, muita coisa, ia encontrar, ia descobrindo. E aí eu falo, nossa, eu quero fazer um pouco mais, coisa que tem a ver um pouco mais com isso, né? Deixa eu descobrir, deixa eu experimentar. E esses caminhos me levaram para essas redes de trabalho, né? Que até eu me chamar facilitador demorou, porque na verdade não era o que eu estava procurando inicialmente, né? Eu me descobri gostando muito de como as pessoas aprendem, né? Então eu estudava, né, aprendizagem, processo de aprendizagem, né? Fui para muitas coisas que tinham a ver com isso, né? De aprender, de estudar como se aprende. Né? Estou num lugar aqui que representa isso, né? Eu estou na primeira escola democrática, né? Moro dentro da primeira escola democrática e livre do mundo, né? Que vai fazer 100 anos no ano que vem, né? Vim para cá de novo, trouxe os meus filhos para cá, porque eu sou um ativista de aprendizagem, né? Então isso veio para mim,
né, muito antes de trabalhar, criando espaço para isso. Né? Então, eu entendi o que que é isso, viajei procurando entender o que que era ecovilas, escolas democráticas, lugares criados para as pessoas aprenderem juntos, né? E descobri essa vontade de, né, como que é criar esse espaço, como, né, depois usando essa palavra de ser anfitrião desse espaço, né? E aí eu, né, enfim, aí isso virou meu trabalho, né? Criar e E desenvolver esse espaço. dentro dessa tua jornada, desse tema de aprendizagem, dessa tua descoberta, quais que foram as pepitas de ouro que tu descobriu sobre aprendizagem? E talvez não precisa Hum, trazer todas, mas as que são mais fortes, mais presentes, assim, que tu conseguiria ah, dividir com a gente agora. legal. É, enfim, acho que as pepitas vão mudando, né? A gente vai ilustrando umas e tal, né? Mas o que vem para mim, né, de que foi importante de aprendizagem, uma é que agora com filhos, né, eu tenho a sensação que as pessoas querem aprender, desaprender muita coisa depois que aprenderam, né? Então eu estou num lugar que eu quero hackear um pouquinho o sistema e colocar os meus filhos num lugar para eles não precisarem aprender coisa que vai precisar claro, eles sempre vão precisar aprender e desaprender na vida, como todo ser humano, né? Mas é, de aprendizagem, acho que uma pepita, né? De aprendizagem ser menos direcionada, né? Tem muita coisa mais importante na nossa vida que é menos direcionada do que coisas direcionadas, né? Então, você pode aprender facilitação, é um exemplo, né? Você pode aprender um monte com alguém te mentorando, te dando um processo, né? Te ajudando, né? Isso tem muito valor e é muito, né? Tem muito poder, né? Tanto no prático como no teórico. Mas as coisas que você vai aprender é muito na interação com os outros, não direcionada, né? É experimentando, avaliando as coisas que são mais emergentes, né? Que vão aparecendo à medida que, né? Que você vai prestando atenção Uhum. nelas, né? Então, acho que a aprendizagem tem muito nesse lugar e é uma pepita importante, né? Acho que para qualquer coisa, você poder ter um espaço mais livre de experimentar e um guia, né, alguém te acompanhando sempre é legal, para essa reflexão de o que isso traz para você, o que isso diz de você, o que isso diz da sua prática, né, seja a sua prática viver, né, que é uma coisa que a gente Uhum. pratica com mais ou menos conscientemente, seja a sua prática, por exemplo, uma profissão ou facilitação sendo uma delas. Né? Que interessante essa pepita, porque eu fiz uma conexão aqui com um pouquinho da minha jornada. Hoje eu empreendo em uma organização que se chama Pulsar. E essa organização ela se transformou para um ambiente mais auto-organizado e com muito pouca estrutura. Hum, E isso nasceu muito a partir de uma intenção minha de fortalecer um processo de experimentação e aprendizagem para descobrir o que acontece quando a gente não está sendo direcionado, né? hum, E, e já fazem alguns anos dessa experimentação, fazem 4 anos. E é muito interessante porque no meio dessa jornada, a sensação que eu tive é que é como se forças externas ou internas tivessem o tempo inteiro querendo sair desse desconforto do não direcionar para botar estrutura, dizer como que tem que ser feito, não é assim, é assado, hum, vamos consolidar. E durante alguns anos eu representei a resistência dentro desse ambiente, dizendo: não, olha só, vamos experimentar, vamos ver o que acontece se a gente não direcionar. Ah, eu quero saber como é que faz para eu fazer parte da Pulsar. Legal, então tu vai ter que interagir, tu vai ter que construir o teu processo autodirigido hum, de onboarding dentro dessa organização. E isso é muito desconfortável para as pessoas, né? E eu tive que hum, muitas vezes lidar com esse desconforto, com essa dor do não saber, assim. hum, Mas é uma jornada muito legal, porque hoje, 4 anos depois, eu vejo o quão esse ambiente amadureceu e o quanto pessoas que entraram nessa incerteza são gratas por esse processo, pelo que elas aprenderam. Então é muito, muito legal. hum. Bem legal, bem legal. Acho que tem uma das coisas que claramente é competência e também é maturidade, né? Né, com o tempo, o mundo vai apresentando coisas que a gente não gosta ou que a gente não consegue segurar. E a gente tem que aprender a lidar com essas incertezas, com essas decepções, né? Faz parte de ser humano, né? E normalmente, e cada vez mais, tem acho que uma sensação de fugir desse lugar, né? De fugir de um lugar de, né? Dar um conforto você ter certeza. Você está Uhum. estruturado,
né? Eu sei que você está falando bastante das pessoas trabalharem nesse lugar de facilitadores. Isso requer o empreendedorismo, requer incertezas intrínsecas, né? Que se você estiver, né, trabalhando, às vezes, empregado em algum lugar, né, não que isso seja uma certeza hoje, mas, né, algumas certezas você tem que às vezes dá uma tranquilidade. E realmente, ter certezas dá tranquilidade. Se a nossa vida fosse toda cheia de incertezas, né, ia ser, né, uma vida de muitas ansiedades. Então é bom ter certezas. E você escolher o lugar de ter certezas, o lugar de ter incertezas, eu acho que também é, né, com o tempo vai tendo essa clareza, você vai se posicionando melhor, né? Então tem um poder aí de se posicionar. E tem coisas que vale a pena você estruturar. Então essa estrutura, né, então não é Uhum. contra uma estruturação, né? Tem coisa que, né, você já descobriu ou vai descobrir que na sua organização, no seu coletivo, estruturar vai ajudar, né? Porque são coisas de estruturar. E ainda assim tem outras coisas que não são de estruturar. E eu acho que a aprendizagem não é de estruturar, né? Então, por exemplo, fazer carro, não dá para Uhum. fazer, assim, né, da minha experiência, claro, né? É, fazer uma fábrica de construir alguma coisa auto-organizada, não faça isso, Uhum. né? Organiza bem, faz Kanban, faz Scrum, faz tudo que precisa organizar, que todo mundo, tem gente que sabe, aí você pergunta, eu não sou especialista, organiza, porque vai sair melhor, vai sair mais bonito, vai sair com, né, vai ser eficiente, né? Agora tem coisas que não é de organizar. E aprendizagem não é de organizar. Então, mesmo nos lugares que é de organizar como instituição, a aprendizagem não é, né? E eu falei de escola aqui, né? Escola, não, eu acho que escola não dá. Tem que organizar a escola também. Tem coisa de organizar, obviamente, né? Tem segurança das crianças, tem que pagar as contas. Tudo isso é de organizar. Faz bem organizadinho, faz Excel. Excel é bom. Importante, aprende. Agora, o aprendizado em si não há de organizar, né? O aprendizado em si é algo de experimentar, é de emergente, né? Então, um lugar em que a aprendizagem é importante, escola é um, mas tem outros também, né? A própria empresa, os nossos empreendimentos, tem que ter esse lugar. E é desconfortável. Né? Aprender é maravilhoso depois que passou. Na hora é uma merda. Porque gera um, né? Um Perdão pelo desconforto, né? francês, gera um desconforto. E muito desconforto é ruim. Aprender toda hora também é ruim. Né? Porque a gente não quer viver no desconforto. Né? Mas também a gente não quer viver no conforto como seres humanos. Né? Então, algum nível de desconforto nos ajuda a crescer, a caminhar, a evoluir. Né? Enfim, então acho que tem esse lugar aí, E, no e meio. nessa tua jornada de estudar e de aprender sobre aprendizagem, quais foram os caminhos que tu percorreu, que caminhos que tu poderia compartilhar com a gente para quem quer começar? Quero entender um pouco mais sobre aprendizagem. Por onde que eu posso começar? Ah, uma ótima pergunta, porque aí é uma coisa, é o tipo de coisa que não tem muito manual, né? Como é que eu aprendo sobre aprendizagem? Eu acho que uma coisa que me ajuda bastante, tem me ajudado no meu processo, e, né, que sempre continua, é entender como eu aprendo, né? O que funciona para mim, por exemplo. Né? Isso, como autodesenvolvimento, que me ajuda como fator, é muito poderoso. Né? O que me ajuda, né, a aprender, né? E que outros caminhos existem, né? Se você quer aprender sobre aprendizagem ou aprender como facilitação, por exemplo, não tem a faculdade de facilitação, né? Tem curso, Uhum, isso é muito né? interessante, né? Tem curso, mas mesmo assim, o curso tem cursos, né? Mas mesmo assim, o curso não vai te dar todas as coisas. Você vai ter que E, descobrir. Porque são formas de facilitação inclusive, diferentes, né? Ah, inclusive, tu tinha comentado antes, lá no início da conversa, mas eu não falei na hora porque estava concatenando as ideias, mas do é, processo de se reconhecer facilitador, né? Não tem um lugar externo que te reconhece, ah, agora tu é facilitador. É um processo de reconhecer-se a si mesmo, porque não, como tu falou, não existe essa universidade, não existe essa formalização. E muitas das novas profissões, elas acabam sendo assim, né? Porque elas estão é, emergentes, elas estão porque não tem se especialista, né? consolidando. É, não tem especialista, né? Nesse lugar. Então não tem especialista de aprendizagem, não tem especialista de facilitação. Né? Mas você pode ter um especialista de Kanban, de métodos e processos de né, produção fabril, né? Então, você pode ser mais
mais conhecedor dos processos de aprendizagem seus, das outras pessoas. Você pode ser mais conhecedor, né, do que, né, na prática funciona dentro de um contexto específico, né, em facilitação, por exemplo, uma coisa para outra. Mas no momento que você está lá na frente, você vai experimentar variações disso contextuais, né, na complexidade, né, que se apresenta. E aí eu acho que é uma coisa de sempre ir, né, explorando, né, e assimilando e se colocando nesse lugar de aprendiz que somos nas coisas que são complexas. Né? Então o aprendizado tem sempre esse caminho. Não tem um lugar, né, você perguntou de onde que para mim foi, né? Eu li um monte, conversei um monte com um monte de gente, fui procurar as pessoas que exploravam a aprendizagem, né? Isso desde a faculdade de pedagogia, desde né, espaços de aprendizagem, né, espaços onde as pessoas e eu mesmo percebi que eu aprendia ou desaprendia, né? Fui para pessoas que me desenvolviam muito, ou me desafiavam muito no meu entendimento de aprendizagem estruturada, né? Que eu também passei por uma escolarização de todos os anos que você pode imaginar mais um pouco, né? Como talvez muita gente, né? Talvez você mesmo, talvez as pessoas que estão nos ouvindo passaram, né? Como desconstruir, né, né, o diploma que me diz que eu sei, né? E ao mesmo tempo poder declarar que eu sei. Como é que eu me declaro que eu sou facilitador se ninguém me deu esse poder? Né? Eu Como que eu me vivi um dilema, empodero? É, eu vivi um dilema muito grande disso, porque eu me formei recentemente em administração, depois de 10 anos de curso. E o que que aconteceu? Lá pelo terceiro ano, eu, eu me desvinculei do ambiente da universidade, eu me conectei com pessoas muito legais. Eu sou, como eu falei antes, eu me conecto pela interação. Então eu aproveitei o ambiente da universidade para me conectar. Eu me conectei com pessoas muito legais, que estavam estudando coisas muito legais, que estavam à frente do seu tempo e estavam ali na linha de frente do que estava acontecendo. Eu me uhum, conectei com essas pessoas e comecei a aprender com elas e comecei a me orientar para outras histórias. E daqui a pouco a universidade foi se tornando chata, foi se tornando inadequada para mim, velha, e eu fui me desconectando cada vez mais e fui me arrastando dentro daquele universo. E lá pelas tantas eu segui minha vida, comecei a trabalhar, comecei a empreender, comecei a ter cada vez mais oportunidades, comecei a ser contratado pelas universidades para fazer trabalhos para eles, uhum, isso sem ter formação e tendo desconectado desse universo. E lá pelas tantas eu entrei nesse dilema, tá, e agora? Eu completo ou não completo? Eu tiro o meu diploma ou eu não tiro? uhum, O que que isso influencia na minha vida, né? Será que essa titulação, essa graduação que é tão buscada vai me trazer um reconhecimento ou vai me abrir uhum, portas? Mas espera aí, eu uhum, já estou empreendendo há anos e isso nunca me deixou de me permitir acessar algumas coisas. Então eu uhum. entrei nesse dilema. E ao Sim. mesmo tempo eu lembro que eu fui numa aula da perestroika, e eu lembro que era uma aula que estava se desconstruindo várias coisas, se falava sobre educação, e se desconstruía alguns paradigmas da educação. Só que daí eu olhei para o lado, para todos os meus colegas que estavam naquela aula, e percebi, cara, a gente está aqui falando isso, mas todo mundo aqui tem graduação, tem mestrado, tem doutorado. E eu naquele dilema, completo ou não completo, termino ou não Uhum, termino. uhum, E aí eu me dei conta do quão difícil é isso quando a gente olha para a prática, né? Eu dizer hoje para alguém não seguir esse caminho, sendo que eu já segui, e aí já colhi os meus frutos, peguei meu claro. diploma, opa, então seguir um processo autodirigido e assumir esse protagonismo envolve um Uhum. salto de fé, né? Sim. Envolve um tanto que eu escolhi, eu vou completar, falta um pouco mais, eu vou dar esse prazer para minha família que queria tanto, enfim. E no fim Uhum, foi um processo super gostoso de completar. Que bom que eu uhum, que eu fiz isso, gostei. Mas eu vivi uhum. muito esse dilema, assim. Claro, claro. Então, e aí é isso, né? Tem perfeitamente, eu acho que tem uma coisa de. Normalmente as pessoas são escolarizadas e depois saem, né? E mesmo a gente sabendo que isso, se você está, né, ter essa estruturação formal, né? Porque não é uma coisa contra a escola nem contra a universidade, porque essas são coisas, assim, são maravilhosas. Tem muita coisa, né? Eu acho que é um encontro, é um espaço de encontro, um espaço relacional, né?
a escola é, a universidade nasceu para ser isso, e muitas vezes é ainda um espaço relacional, e aproveitar esse espaço de encontrar as pessoas. Imagina você estar numa universidade como uma Universidade de São Paulo, a URGS, onde você consegue Um encontrar ambiente muito várias pessoas. fértil. Você anda de um prédio para o outro, você sai de microbiologia para robótica e tem conversas maravilhosas, né, dependendo do que você quer, enfim. Então é um espaço muito rico, né? Agora, por outro lado, ser saído da riqueza da aprendizagem para a captação do diploma, do certificado, né? Aí já são coisas bastante Uhum. diferentes, né? Por que que você, né? E, Não é esse lugar. e Para muitas coisas, para algumas coisas é ainda, viu, Gui? Eu acho que meu irmão mesmo fez medicina. Eu gostaria de ser operado, se um dia for, por alguém que outros sim, médicos sim, sim, disseram que tecnicamente é competente em operação, né? Então, também não é uma coisa universal, né? Tem coisas claro. que, né, um diploma vai trazer para você, né, e é importante, e tem outras coisas que, né, talvez tenha menos, né, outros caminhos, outras formas de reconhecimento que não, né, o papel assinado por um terceiro, né? E como a intenção por trás disso faz a diferença, né? Porque o que aconteceu comigo? Eu fui buscar no meu processo de aprendizagem, eu mesmo construí ele com os meus pares, mas eu também tinha essa oportunidade dentro da universidade de construir um processo de aprendizagem forte, potente para mim, e por algum Hum, motivo eu entrei lá imbuído dessa de tirar o diploma, de entrar no mercado de trabalho. Não entrei para aprender, né? E acho que hum, muita gente como eu se perde nessa curva também e às vezes não aproveita toda a potência que aquele ambiente tem. Hoje eu fico pensando assim, eu fiz o meu TCC da universidade sobre a Pulsar, que é essa organização que eu te falei, e acho que foi uma das primeiras vezes que eu entrei dentro do ambiente acadêmico e aprendi, fui estudar teóricos para me ajudar. Eu não desfrutei disso dentro do processo porque eu estava olhando para outras coisas dele. Então, hum. é interessante como a gente também pode significar esses ambientes, né? Sim, sim. Claro, e sempre pensando que universidade já é privilégio, né? Quem, né, tá Uhum. lá e é um espaço de aprendizagem bastante privilegiado. Como usar esse espaço? Acho que tem né, usar a oportunidade para aprender, para acessar, né? Senão fica só uma coleção de caminhos, né? Você coleta um, você faz uma coisa para fazer outra coisa, né? Em vez de você estar no lugar para poder aprender, você está lá para receber um diploma para fazer outra coisa no futuro, né? Então é Uhum. como se fosse coletar o seu privilégio para poder dar um próximo passo e trabalhar em algum outro lugar, por exemplo, né? Em vez de realmente estar e aproveitar aquele espaço, né, para o que você quer fazer, né? Essa escolha é uma escolha difícil, né? De onde você, né, o que você quer aprender e que lugar que te proporciona, né? E por que Principalmente você porque está nesse começa lugar? cedo, né? Eu comecei com 17 anos, sem nem saber o que eu estava Claro, querendo. E aí, claro. hoje, no processo de maturidade, vai te ensinando muito dentro do que eu quero, por qual caminho seguir. Com 17 anos, eu estava só saindo da escola e entrando num outro fluxo, né? E, e Augusto, me veio presente E não aqui, para pensar. só um pouquinho que deu uma travadinha, deu, voltou. Hum, Me veio, deixa eu dar uma estabilizada. pronto, estou ouvindo agora. Pronto. Estou te vendo Me também. veio presente de te perguntar como está sendo para ti nesse momento essa adaptação ao momento que a gente está vivendo e ao teu trabalho como facilitador. Eu tenho visto que vocês Hum. têm feito pela Cocriar alguns cursos sobre facilitação online. Imagino que tu deva ter moldado muito dos teus trabalhos que aconteciam no presencial para essa realidade. Alguns talvez tenha perdido, outros talvez tenham nascido a partir dessa nova lógica. Então, eu queria te Hum, escutar como isso está sendo para ti. super. É, deu uma cortadinha, você me fala se tiver sido do meu lado, tá? É, não, a gente tem, claro, né? Acho que tem bastante gente que tem feito esse trabalho no ambiente online há bastante tempo, né? Algumas pessoas a gente tem acompanhado, mas o trabalho tem seguido, para mim tem sido uma grande oportunidade. A gente falou de aprendizagem, né? Para aprender um monte, né? Né, o que que é diferente, o que que Uhum. é parecido, né? Acho que uma coisa que trouxe de aprendizado nesse processo é que
tem um jeito de fazer, né? Como eu comentei, facilitação tem muitas, né? E aí facilitar é, um processo que a gente tem que criar junto, que tem a ver com complexidade, que a gente está separado, mas a gente se conecta ainda assim nesse ambiente online. Eu acho que isso é um aprendizado de uma riqueza muito grande, né? Que dá para se emocionar, que dá para se conectar, que dá para criar junto, né? Num espaço online. Eu acho que isso né, uma descoberta e uma redescoberta, né? Então, né, eu passei por algumas experiências assim e mesmo assim me surpreendo quando acontece de novo. Né, os insights que dá para fazer online, né, as conexões que dá para fazer online, né, as, as autodescobertas e a descoberta do outro que dá para fazer online. Então, acho que tem sido por um lado, um presente poder fazer as coisas online. A gente tem feito muita coisa que tem gerado muito poder. Tem feito, né, cursos também. Eu acho que o curso surgiu com a Cocriar, ele surgiu porque, né, apesar de, em geral, a gente não fazer cursos, ele surgiu porque a gente viu os cursos muito ferramentais. Né? A gente viu os cursos falando de ferramentas, que talvez seja Uhum. uma necessidade mesmo, né? Porque como é que eu transformo o ferramental para o online? Como eu uso essas coisas todas? Eu acho que tem. Que dicas eu posso dar? Isso é importante. Mas a gente queria criar um espaço de vivência desse conectar, desse engajar online, que a gente estava fazendo e estava vivendo. Então, o foco, né, fazer o curso é viver esse espaço de engajar, né, de ser humano completo, mesmo a gente estando distante. E é por isso que a gente criou o curso. Então, acho que o grande aprendizado para a gente do que é possível, claro que é diferente, mas do que é possível e muito mais coisa é possível do que, né, pelo menos eu inicialmente julgava quando começou, né? Então, eu fiz um julgamento de, meu Deus, e agora, né? E, na verdade, está se mostrando que, né, muito mais do que se apresentava para mim, pelo menos, é possível e a gente está vendo acontecer. O que é legal é que todos nós entramos num processo de aprendizagem, né? Hum, Eu tenho uma aula que eu dou que é sobre facilitação online. E ela começa dizendo assim: todos estamos aprendendo. Eu não posso falar disso como um especialista e acho que tem muito poucas pessoas que podem. Tá todo mundo aprendendo junto, descobrindo, testando uma nova ferramenta, uma nova funcionalidade, uma forma de conectar. Enfim, todo mundo está acelerando esse processo de aprendizagem, né? Até porque facilitar online é diferente de facilitar na quarentena, né? Tem desafios hum, diferentes, são claro, pessoas num estado emocional de presença diferente. Então, ninguém claro. viveu isso antes para dizer, não, eu estou preparadíssimo para isso. Está É, todo mundo descobrindo. sem dúvida, sem dúvida. Acho que tem uma coisa né, tem um lado que a gente está todo mundo aprendendo, né? Então por que tem alguns que dão curso e outros que fazem, né? Por que eu faço alguns cursos e dou outros Uhum. cursos, né? Porque tem curso que eu faço, né? Porque eu Uhum. estou aprendendo de um lugar. E tem curso que eu dou, que eu estou aprendendo de outro lugar, né? E quando eu estou dando um curso, né, de que lugar é esse? Né, de que lugar de aprendiz é esse? Né? Tem coisas que são de saber, e tem coisas que são de lembrar. Né? As coisas de saber é aquela que você sabe tique, né? Então, aquela, né, a matemática que você aprendeu na escola, né, concordância verbal, né, talvez você possa, né, de saber, esquecer e lembrar que lendo em um livro, você tique, eu sei fazer isso. As coisas de lembrar, né, de você reconectar, e aí é o que vale, né? Em coisas complexas, né, que é o que a gente está falando de facilitação de aprendizagem, que é você voltar, você reconhecer aquele lugar, né? Você reconhecer o lugar Uhum. de, né, esse tipo de aprendizagem que você já passou, talvez várias vezes em espirais anteriores, né? Então isso faz, né, o praticante mais, né, experiente, né, e talvez eventualmente o mestre na prática, que não quer dizer o que sabe tudo, mas que é o que, né, experimentou há tanto tempo, né, que reconhece, chega mais rápido naquele lugar de reconhecimento, né, das ansiedades que tem, né, das dificuldades que tem,
né, das ansiedades do outro que vê, né? Então, no ambiente online, né, eu sou aprendiz, né, e aí eu sou um aprendiz bem, eu acho que considero bastante iniciante ainda, né, e estou aprendendo com colegas que têm lá, né, anos de trabalho online, antes de pandemias, Uhum. antes de, né, e aí eu aprendo muito com eles, né, o momento que eles dizem, né, a postura que eles escolhem, né, que eles lembram né, com jeito, né, com energia de quem já viveu. Né, e faz toda a diferença. Porque é igual, mas é outra Isso é, coisa. isso é muito interessante porque eu comecei, sabe com quem que eu comecei a estudar sobre, mesmo sobre facilitação e investigar isso com os influenciadores aqui. Porque essas pessoas elas estão na internet há muito tempo e elas sabem fazer isso muito bem, elas sabem expressar uma emoção, elas sabem se conectar com o público muito bem. Embora não seja a mesma natureza do trabalho, a gente tem muito a aprender com essa turma, assim. Então eu tenho investigado pessoas que falam para milhões aqui dentro da internet e como dá para Uhum. aprender com isso e ver que falar para uma câmera é completamente diferente de olhar no olho das pessoas, né? Desenvolver essa arte de olhar para cá e despertar emoção e transparecer isso e trazer essa presença é um treino, é um músculo, Uhum. né? E tem gente Uhum. fazendo isso há muito tempo, sejam facilitadores ou não facilitadores. Então isso é muito Claro, interessante, eu tenho aprendido muito sobre isso. claro, claro. E isso é bem legal, né? Porque, né, é igual, eu acho que eu me coloco nesse lugar no online, né? Você está num lugar onde algumas coisas são muito reconhecíveis e outras coisas são muito novas. E é por isso uma grande oportunidade de aprendizado também. Porque é como se você tivesse na soleira da porta, entre uma câmara, né, um cômodo que você conhece bem e um cômodo que é novo para Uhum, você. E aí você está lá apoiadinho para frente, olhando que novidade é essa. Né? Num lugar onde, né, as novidades são mix. Então você fala assim, eu conheço um pouco disso, conheço um pouco daquilo, junto, coloco num contexto novo que ninguém colocou, e isso essa novidade, essa é a inovação. Né? A inovação não é tirar o negócio da cartola e aparecer uma lampadinha que acende. Né? A inovação é você navegar por coisas, né? por mares diferentes que estão na beirada. Né? Então, você ser um facilitador, por exemplo, que explora coisas diferentes, né? Como certamente você e os que uhum. estão nos ouvindo são, do que eu exploro, e aí nesses encontros e interfaces diferentes, trazer um novo. Né? Então, quando você fala que você estuda os influencers, né, você está trazendo, né, uma capacidade, né, junto com a sua capacidade de facilitador, junto com outros que você tem, e construindo um mix que traz, né, um lugar, né, de Hum, exploração diferente. E aí, aprender com esses lugares, né, tem esse, poxa, isso vai é servir muito para incrível. esse lugar que está aqui, né? E o que você pode trazer para os outros. Que não é a mesma coisa que o influencer falar. Porque o influencer vai falar de um lugar e num contexto que você, porque está um pezinho ali, um pezinho aqui na sala, está na soleira, vai conseguir interpretar para o trabalho de facilitador Uhum, online que o influencer não tem nem ideia, mas com também que o certeza, com facilitador também não certeza. tem. Né? Então tem uma beleza aí de facilitadores, né, ou qualquer outro Uhum. tipo de arte, se encontrando e falando sobre, né, as costuradas que tem feito com esses outros lugares, com as outras artes, né, e a beleza que isso traz. Né? Augusto, tem uma pergunta que eu tinha te feito lá quando a gente conversou que eu queria muito saber da tua experiência eu estou me planejando para ir morar na Espanha no ano que vem. E se tudo der certo, né, Hum, nesse cenário, a gente não sabe muito bem como vão ser os tempos. E eu tenho ainda muitas dúvidas de como é o trabalho de um facilitador e como que eu poderia trabalhar, me posicionar e levar essa minha experiência pro outro lado do mundo, para a Europa. hum. E tu já trilhou alguns passos nessa jornada. Eu queria saber como foi para ti e que dicas que tu teria para compartilhar comigo. Super, bem legal. Então, verdade, quando eu saí daqui, saí daqui não, saí daí, né, do Brasil, e vim para cá,
eu fiquei um ano na Suécia e depois eu fui para Barcelona, fui para Espanha. E eu tive muito mais choque cultural na Espanha do que na Suécia, né? E o que é um Uhum. pouco estranho, porque, né, eu esperaria os suecos mais diferentes, e realmente são, né, culturalmente. Mas eu assumi muito mais na Espanha, né? O choque cultural é o que você assume e é frustrado, né? Na Suécia eu assumia menos, porque eles falavam suecos, eram diferentes e tal. E na Espanha eu assumi muito, né? Assumi muita proximidade e não era tão próximo assim, né? Então, acho que uma coisa que tem um aspecto cultural, quando a gente fala de coisas complexas portanto, muito contextualizadas, o contexto é outro. De olhar é de tempo, dar-se tempo. Então, você, né, não é ao mesmo tempo. Tem que, né, estando na Espanha ou trabalhando em outro país, em outra cultura, né, dar-se tempo para a língua, dar-se tempo para os costumes, dar-se tempo para o que significa ser facilitador nesse lugar, né, os espaços que existem nessa prática, né, enfim, é difícil ser estrangeiro, né, então é uma posição de menos poder, né. Se você vem de um lugar Uhum. de muito poder, né, privilegiado, né, no Brasil, e vai para um lugar de menos poder, que é ser estrangeiro, são gente que, né, muita gente vive num lugar de menos privilégio no Brasil, né? Mas quem é de um lugar de altos privilégios, né, mesmo de altos privilégios no sentido de a gente, né, tem falado muito disso, né, de gênero, raça, né, orientação sexual, todas as coisas que você nunca precisou pensar. Quando você precisa pensar e falar quão privilegiado eu sou, né, comparado a outro, isso é verdade quando você vai para uma outra cultura. Né? Você fala, nossa, eu estava numa cultura onde eu nasci, cresci e estou imbuído aqui. Quando eu vou para outra, tenho dificuldades de como que eu, né, me... Então isso, naturalmente, independente do que você for fazer lá, já é uma questão. Então, dar-se tempo, né? Então, os norte-americanos falam grace, né? Give you grace, né? Te dá um espaço de né, se perdoar, porque tem uma jornada aí, só nessa parte de estar num outro Uhum. lugar, né? Que vai parecer que não, e talvez no primeiro mês tudo bem, só que depois vai bater na sua porta, né? Então, isso é uma questão. Agora, Legal. o trabalho em si é, é uma jornada que tem que voltar algumas casinhas, né? Então, você não vai chegar lá com o prestígio, com a experiência, com tudo que você trabalhou no Brasil e colheu, não necessariamente vai acontecer automaticamente, né? Tem que bater nas portas. Para mim foi um aprendizado muito grande, que eu fui para lá depois do meu ano de mestrado na Suécia e era 2008, né? Então era um momento de crise na Espanha, então era tudo de ruim, né? Era um momento ruim para chegar também, porque as pessoas estavam ansiosas, né? Porque estavam em crise, ainda chega uma pessoa nova, e enfim. Então, saber que as coisas vão ser mais devagar, para mim foi importante, né? Foi difícil, né? Eu tenho um lugar de suporte no Brasil, pessoas e contatos e trabalhos, e chegar lá não ter, né? Então, é uma jornada, outra, que vai ter que passar. Então, a dica maior vai ter que batalhar muita coisa que você já batalhou igual, de um lugar de menos poder, e você se perdoando bastante, né? Porque não vai ser na velocidade que seria se você ficasse, né, no seu colchãozinho, né, que você está acostumado. Boas dicas. Isso me lembrou de. Eu fiz um trabalho que tem a ver com educação financeira. E aí eu pude Hum. estudar um pouquinho sobre economia comportamental. E lá tem algo que nos diz que a gente é excessivamente otimista, né? Então a gente sempre tende a pensar no melhor cenário. Então vai dar tudo certo, eu vou me adaptar muito bem na cultura, eu vou ser muito bem recebido, eu vou estar cheio de trabalho. A gente cria intuitivamente esse desenho dos melhores cenários, assim como a gente também cria com os nossos dinheiros, investimentos, enfim, que é. Então isso me veio presente com essa dica que tu deu, que a gente tende a pensar dessa maneira, mas olhar desde os desafios e do que a gente vai ter que construir é interessante para a gente olhar para essa realidade e se construir mecanismos de apoio dentro disso. Tu falou um pouquinho sobre redes de apoio, né, sobre
Uhum. como começar a construir, seja isso desde o Brasil, ou seja, começar lá, o que Uhum. pode começar a ser construído, né? Então isso é interessante. Claro, claro. Acho que a coisa mais, né, claro, as coisas podem caminhar mais, né, serem mais, né, mais simples, você fazer uma rede mais rápida por qualquer motivo, né, que ou você ter mais dificuldades em algumas coisas, né? Então eu fui para lá com pouca rede de contato e no momento de crise. Então eu tive que somebody love muita coisa, né? Começar e trabalhar. Agora, o que, né, também me ensinou muito, né? Baseado onde eu vim de um lugar que, né, eu tive muitos privilégios para começar esse trabalho, né? Então você falou de pioneirismo, não foi o pioneirismo que eu sou um gênio, foi um pioneirismo que eu estava, né, tem um pouco né, de, claro, da minha, do meu trabalho, da minha garra para fazer as coisas, mas tem um pouco de sorte também. Eu estar num lugar onde eu Uhum. encontrei e tive acesso a coisas que eu não teria de forma diferente. Mas chegar lá, eu acho que a coisa mais importante é você não assumir que vai ser, que assumir menos, né? Ficar mais Uhum. aberto para coisa que vai acontecer, que talvez seja um pouco mais lenta e você poder se manter nesse lugar, né? Fazer o que está fazendo, perguntar para pessoas que tiveram essa jornada, né? Que vai ser ter muito mais experiência diferente do que, né, a minha experiência. Então, outras experiências, outros caminhos, outras dicas, mas essa é assumir menos e te dar, saber que você vai aprender muito, mesmo, né, um pouco na lama, né? Eu me senti um pouco na lama, começando de novo, né? Mas eu tive experiências que quem ficou no privilégio não teve. Eu acho que, né, me deu positividades também para usar, né? E como que tu percebe o mercado para isso fora do Brasil? Eu tive uma experiência de participar de um workshop em Berlim, e a sensação que eu tive é que eles estão, talvez por uma questão cultural, olhando para a Europa, pela forma de vida, de cultura, a sensação que eu tive é que a gente aqui no Brasil já está muito mais seguro, confortável com o tipo de prática. A gente estava fazendo um workshop de uma metodologia para a área de TI dentro de uma empresa na Alemanha, e a sensação que aquilo ainda era algo novo, algo que estava começando, que estava no início de uma jornada. Hum. É isso mesmo? Faz sentido ou foi só uma percepção isolada que eu tive lá? Qual que é a tua leitura disso? Bom, eu não saberia dizer, né, se enfim, como que as coisas estão em cada lugar. Mas, enfim, primeiro tem uma coisa de síndrome de vira-lata que, né, para esse trabalho não faz sentido algum. E eu tive muitas experiências onde na Europa a gente está muito, enfim, na minha percepção, na minha área de trabalho, muito além, né, pelo menos em termos de explorar coletivamente as coisas, né? Mas isso varia muito de lugar para lugar. Então, Berlim vai ser diferente de Barcelona, que vai ser diferente de Londres, né? Conversando com as pessoas que você vai ter uma perspectiva mais assentada, assim, do que de como a coisa está lá. Agora, mesmo que a coisa esteja avançada lá, tem coisa que você traz, que nós trazemos, né, que o outro traz de fora, que tem bastante poder, né? Então, mesmo nos lugares onde eu vejo facilitação mais arraigada, por exemplo, falando de facilitação, né, não sei das coisas de TI, mas de facilitação, quando eu vou, por exemplo, para Portugal e para Espanha, eu vejo uma realidade. Aqui na Inglaterra, outra realidade, né? Mas mesmo aqui na Inglaterra, onde eu vejo mais redes do tipo de facilitação que eu faço, né, diferente talvez de Portugal, por exemplo, que tem menos redes, né, que tem gente fazendo e tal, né, mas tem menos redes, aqui eu vejo um tipo de abordagem que a nossa abordagem, ou a experiência que eu trago de uma outra cultura, de uma outra abordagem, né, ajuda muito. Né? Mas eu também não posso chegar com o pé na porta, porque a minha abordagem pode ser contextualmente boa da onde eu venho, mas não necessariamente aonde eu estou indo. Então, claro, de novo, né, tem que ser metido, né, e trazer o seu inteiro e as coisas que ele. E, ao mesmo tempo, ser sensível, né, às diferenças que são, né, obviamente, né, presentes em diferenças culturais. Né? Então, minha sugestão é: não julgue numa tacada só, mas que, sim, existem coisas que a gente não está atrasado, na minha percepção, não estamos atrasados, também não estamos adiantados necessariamente, né, do que a Europa tem feito, né, nessa área, não.
Maravilha. Tu sabe que eu também sou desses, Augusto, desses que bate na porta, tanto no presencial como no virtual. Hum, Então, quando eu estiver por aí, eu vou bater na tua porta aí quando tu menos esperar. tá bom. Bom, você tem que avisar um pouquinho antes, porque aqui eu moro dentro da escola, não é todo mundo pode entrar, né? Porém, Ah, pode avisando antes, a deixar. gente dá um jeito. Mas é ótimo, tá ótimo. Bata Augusto, a sim. gente está chegando no fim da nossa conversa, né? Já foi quase uma hora. Então, eu queria te convidar para a gente fazer um check-out e um fechamento de como que a gente Uhum. está saindo, o que que a gente leva de aprendizado dessa nossa conversa e a gente termina, pode ser? Pode, claro. Começo? Pode ser. Tá bom. Então, agradecer o convite. Eu acho que a batida de porta é bom para quem bate a porta e que é a porta que foi batida, né? Porque a conversa, né, eu brincava, tendo dois já dá conversa, né? Quando eu comecei, eu fazia encontros de diálogo, né, obviamente era presencial. E aí, às vezes, ia bastante gente e às vezes ia pouco, né? Mas eu falo, gente, tendo dois já dá conversa, né? Veio mais um e já fala, pronto, tá, já é sucesso, né? E eles experimentaram que eu fazia encontros de diálogo, né, baseados nos diálogos do David Bohm e tal, enfim, nos primórdios. E, enfim, que agradecer, então, portanto, de poder estar aqui, contribuir para a série aí de conversas tuas também, e gostei muito, particularmente, né, de ouvir, enfim, de ouvir as suas histórias. Eu já sabia dessa sua, né, vontade de ida para a Europa, e me fez reviver um pouco a minha vinda, né, que de modo algum está fechado, porque, como eu contei, eu voltei para o Brasil e vim de novo. Então, eu estou vindo de novo, né? Estou chegando outra vez. Então, isso tudo isso que eu contei vai acontecer de novo num outro, né, num outro lugar, claro, mas vai acontecer de novo para mim. Então, foi bom reviver as minhas próprias experiências que eu vou usar para mim mesmo, né? Além de, enfim, gostoso falar sobre esse assunto. Gosto muito desse aprendizagens, facilitação, e faz muito parte de mim. E estou contente, sempre grato de poder fazer esse trabalho e também de poder contribuir e conversar sobre ele. É isso. Maravilha, Augusto. Eu também saio agradecido por poder me reconectar contigo. Acho que foi uma grata surpresa encontrar um brasileiro lá, aquela vez quando eu fui participar do Art of Hosting e a gente seguir conectado. Então foi um prazer conversar contigo, conseguir investigar e explorar um pouquinho mais da tua história e fazer conexões e trazer aprendizados. Também isso de olhar para os meus próximos passos da ida para a Europa me apoia muito e talvez apoie muitas pessoas que nos escutam e que também têm essas mesmas intenções dentro da Hum, própria rede da Pulsar. Tem vários que estão nessa mesma batida. Então, eu fico hum. muito feliz pelo teu tempo, pela tua presença e também por todo mundo que esteve aqui conosco, nos acompanhou. Então, muito obrigado, gente. E assim a gente completa a nossa conversa. Um grande abraço, Augusto. Espero que seguimos em contato. Um Seguiremos. abração. Obrigado, Gui. Até Obrigado a todo logo. mundo que está aí ouvindo, gente. Tá.